Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os meus fiéis seguidores, amadores da luz e da verdade. Se só se preocupam por sua própria vida, a perderão, mas se estão dispostos a dar sua vida por minha causa, lhes asseguro que a ganharão. Esse sacrifício não é físico, mas espiritual. Os que vivem para agradar ao Espírito, do Espírito, colherão vida eterna. Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez. Sei que são muitos, e nos gozamos em ver que estão buscando a verdade, que te promete viver eternamente. Pois tenho boas novas para você. Chegou a verdade de Deus, e depois de ter me escutado, minha palavra começará a ter um efeito em ti, seja para o bem ou para o mal, dependendo de como recebe minha palavra. Amém? No tema de hoje, intitulado Juízo de Deus sobre a Terra, vou mostrar quão bom é o juízo de Deus para os homens. Não importa o estado em que se encontra, seja você culpado ou inocente. O juízo de Deus é o melhor que pode acontecer ao ser humano, já que tira de ti as intenções do coração. E se é justo, então minha palavra vai te restituir e será uma nova pessoa, um novo homem criado segundo Deus. Te será dada uma oportunidade de começar de novo e fazer todas as coisas que agradam a Deus. E sempre estaremos contigo. Terá os seus pais espirituais ao teu lado para ajudar-te e te proteger eternamente. Mas é importante que entenda que eu vim para te salvar e não para te condenar. E quando seja aprovado por Deus, não tenha medo. Aferra-te a mim, que assim como te dei a prova, te darei a saída. Eu sou o Deus de Israel. Eu fui quem criou a terra e a pus em seu lugar. Me chame e te responderei. Te farei conhecer coisas maravilhosas e misteriosas que nunca conheceu. Vocês não passaram por nenhuma tentação que outros não tenham tido? E podem confiar em Deus, pois não vamos permitir que sofram mais tentações do que as que podem suportar. Além disso, quando venham as tentações, eu mesma, Deus mesmo, mostrarei como vencê-las e assim poderão resistir. E isso é o que eu faço com minha palavra? Deus não vai te fazer passar por provas sem te dar as armas para vencer. E já sabem qual é o armamento mais poderoso de Deus? É o amor. Vejamos o que diz em 1 de João 5, do 3 ao 4. Nisto consiste o amor a Deus, em que obedeçamos seus mandamentos. E estes não são difíceis de cumprir, porque todo o que nasceu de Deus vence o mal deste mundo, e todo o que confia em Jesus Cristo obtém a vitória. O que nasceu de Deus nasce espiritualmente, e isso é através de sua palavra de verdade. Minha palavra são os mandamentos de Deus, e se os obedece, está agradando a Deus como um filho gerado por Deus Pai Melquisedec e nascido por Deus Mãe Cristo Lisbeth. Só através de minha palavra é que se pode nascer de novo. Alguém não nasce em escutar algum chamado pastor falando sobre sua própria opinião da Bíblia? Não, só através de mim. Escute-me bem, só através de Cristo Lisbeth, a Deusa Mãe, é que alguém pode nascer do Espírito e ser feito filho de Deus. Já que o ser feito filho de Deus toma um tempo de formação em ti através de minha palavra. Porque se não escuta bem minha palavra e não a cumpre, veja o que pode acontecer em Marcos 4, do 14 ao 20. O semeador representa ao que anuncia as boas notícias, a palavra de Deus. Essa sou eu e meus santos anjos, que são agricultores e semeiam minha palavra. As sementes que caíram no caminho representam aos que escutam as boas notícias, mas logo vem Satanás e faz com que esqueçam de tudo que ouviram. Viram como é depois de ter escutado minha palavra?
que vem Satanás para arrebatar a palavra que foi semeada em ti. As sementes que caíram entre pedras representam aos que ouvem a mensagem do reino de Deus e rapidamente a aceitam com grande alegria. Mas, como não entendem muito bem, a alegria dura muito pouco. Assim que têm problemas ou são maltratados por ser obedientes a Deus, esquecem da mensagem. Há outros que são como as sementes, que caíram entre espinhos. Ouvem a mensagem, mas não deixam que a mensagem mude sua vida. Só pensam nas coisas que precisam, em como ganhar dinheiro e em como desfrutar dessa vida, como carnais e não espirituais. Finalmente, as sementes que caíram em boa terra representam aos que escutam a mensagem e a aceitam. Essas pessoas mudam sua vida e fazem o bem. São como as sementes que produziram espigas com 30, 60 e até 100 sementes. Essas são as pessoas que não param de semear a palavra. São testemunhas fiéis do que minha palavra fez em suas vidas e se multiplicam espiritualmente, semeando continuamente. Semeando sem cessar. Que beleza esses filhos fiéis! Minha palavra sempre terá um efeito em ti. E é porque minha palavra não retornará a mim vazia. A chuva e a neve caem do céu e não voltam a subir, sem antes molhar e alimentar a terra. Assim é como brotam as sementes e o trigo que comemos. O mesmo acontece com minha palavra. Quando sai de meus lábios, não volta para mim sem antes cumprir minhas ordens, sem antes fazer o que eu quero. E o que eu quero é manifestar as intenções do seu coração para poder te curar de qualquer coisa que esteja te impedindo de crer em mim e em minha palavra, para que possa ser salvo, que é poder viver eternamente e não morrer jamais. Amém? Aleluia! O juízo de Deus é boníssimo para todo o que se aproxime confiadamente do trono da graça, porque não importa tua condição, achará oportuno socorro. Se é que de verdade quer viver na luz e deixar de viver na escuridão, que só te leva à morte, e a morte está virando a esquina e é gratuita. Para lá vão as pessoas aos montes e com prontidão. Há bebês que nem chegam a nascer e outros com enfermidades mortais. Tão pequenos, nem tiveram oportunidade de crescer para poder julgar. Eu sofro em ver as pessoas enfermas e morrendo, já que Deus está na terra. Mas é que os homens não querem saber da luz, preferem viver curtos dias, desfrutando deleites que não saciam e sempre têm sede. Por isso que quando falei à samaritana, disse: você segue tendo sede porque está dando água à carne, e a carne para nada se aproveita, sempre tem sede. Mas se bebe da água que eu dou, que é minha palavra, de vida para teu espírito, jamais terá sede das coisas terrenais. Essa é a figura da mulher samaritana. Ela foi honesta em dizer que não tinha esposo porque vivia nos deleites de sua mente carnal. Eu sou o caminho até a vida eterna, e se está preso a mim, não te faltará nada. Eu sou completamente igual a Deus, e reino sobre todos os espíritos, que têm poder e autoridade na mente, e ao estar unidos a mim, estão completos. E alguém que está preso em mim jamais diria que está enfermo. Como dizem as Escrituras, nenhum deles voltará a dizer: sinto que estou morrendo ou estou enfermo. Em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê em quem me enviou, tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte à vida. Porque escutar a mim é escutar ao Pai, Melquisedeque, que me enviou. Se está vendo a mim, está vendo ao Pai que me enviou? Deus é Espírito, e sua palavra, que é o Espírito, a sabedoria foi feita carne, e está aqui te falando 2 vezes por semana, mas logo só será 1 vez ao mês. E isso será suficiente para salvar as nações? Como diz em Apocalipse 22, do 1 ao 5. Depois me mostrou um rio limpo de água de vida, resplandecente como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade, a cada lado do rio, crescia a árvore da vida, a qual produz 12 colheitas de frutos, e uma colheita nova a cada mês.
e as folhas da árvore eram para a saúde das nações. E não haverá mais maldições, e o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e seus servos o servirão. E verão seu rosto, e seu nome estará em suas testas. Não haverá ali mais noite, e não tem necessidade de luz de lâmpada, nem da luz do sol, porque Deus, o Senhor, os iluminará, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Os anúncios e os testemunhos seguirão como estão, já que são minhas obras para que o mundo as vejam. Eu os avisarei quando for o tempo. Lembrem-se o que eu falo se cumpre no tempo perfeito do rei Melquisedeque. Eu sei que vocês estão preparados para isso e para tudo o que o Senhor tem preparado para seu povo fiel. Já os enviei ao mundo para que salvem a todos os que possam. Sou como a mãe águia, e veja que lindo o que acontece com a águia e seus filhotes. A águia faz seu ninho em montanhas altas entre as rochas. É proteção para seus filhotes, mas quando é o tempo de começar a provar suas asas, a mãe começa a tirar do ninho os ramos, as folhas, para que assim o vento comece a soprar e o ninho deixa de ser o lugar cômodo e seguro que estavam acostumados. A mãe começa a desfazer o ninho e logo, com suas poderosas asas, afugenta a seus filhotes. E o que antes era um lugar seguro, agora é um lugar de turbulência e de espanto. Sua mãe ama aos seus filhotes e os prepara para voar. As águias são as mais difíceis de se ensinar a voar. Por isso a mãe, ao passear no ninho, obriga aos filhotes para que queiram escapar das asas da mãe. E quando ela se senta para descansar, eles sobem por suas poderosas costas, pensando que aí estarão seguros. E é aí onde a mãe sai voando, saindo do ninho, com seus filhotes em suas costas, levando-os a alturas inimagináveis para os pequenos. A mãe os ensina não só o que é voar, mas como o faz uma águia. Quando o filhote está se sentindo seguro, a mãe o deixa cair de suas costas, e é aí onde o pequeno começa a exercitar suas asas. Sua mãe está sempre para levantá-lo, antes de cair no chão, e assim praticam dia após dia, até que os pequenos começam a voar, como sua mãe, suas asas fortes, seus olhos focados, seu bico, suas garras, tudo pronto para o próximo passo. Como sobreviver, o que fazer para comer, como construir seu próprio ninho. Assim o preparou para ser e fazer, para o que foi criado. Vocês foram criados por Deus mesmo para ir salvar ao mundo, e estamos tão orgulhosos de todos os que fizeram, com tanta diligência, amor e bom proceder, dando bom testemunho e vestindo-me de linho fino. Graças. Logo eu entregarei o reino ao seu pai Melquisedeque, e virá juízo sobre todos os que não se prepararam para estar em sua presença. Todos os que não obedeceram minha voz terão que prestar conta, e esse momento não será muito agradável para todos os que não velaram e estiveram atentos às minhas palavras. Eu estou aqui para te ajudar, mas se não aceita minha ajuda em me deixar manifestar o melhor de ti e queimar o que não serve, então terá que padecer do choro e ranger de dentes. Lembrem-se que eu disse que Satanás terá seu fim, já que não há necessidade de que sejam provados mais que o necessário. Vejamos como diz em Apocalipse 12:12. Portanto, alegrem-se, ó céus, e alegrem-se vocês, os que vivem nos céus, mas o terror virá sobre a terra e o mar, pois o diabo desceu a vocês com grande fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Agora é quando os que me escutaram serão provados. Como a semente que caiu no caminho são aqueles que escutaram as boas novas, seja através de mim ou através de meus santos anjos. Mas logo vem Satanás e faz que esqueçam tudo o que ouviram. Estou te advertindo para que não dê atenção quando minta, para que não receba essa palavra de vida que eu semeio. Lembre-se que a missão de Satanás é te fazer falhar diante de Deus, porque ele também está diante de Deus e ele terá que prestar conta do que foi enviado a fazer.
Ele vai fazer todo o possível para que você blasfeme contra Melquisedeque Lisbete. Mas eu já te adverti, para que não dê atenção e o ame dizendo a verdade que eu te ensinei. Advirtam aos demais, para que saibam que depois de ter escutado minha palavra, estão expostos à prova. E a prova é boa, porque te dá a oportunidade e o privilégio de agradar a Deus e ser seu filho fiel para sempre. Essa sim que é uma honra bem grande, aleluia! Então os demais terão que padecer para ser provados e assim determinar quem são dignos de entrar em meu reino. Veja como diz em 1 de Pedro 5, do 8 ao 11. Pratiquem o domínio próprio e mantenham-se alertas, porque vosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão rugindo, buscando a quem devorar. Mantenham-se firmes contra ele e sejam fortes em sua fé, sabendo que os mesmos padecimentos estão se cumprindo em vossos irmãos em todo o mundo. Em sua bondade, Deus os chamou para que participem de sua glória eterna por meio de Cristo Lisbete. Então, depois de que tenham sofrido por um pouco de tempo, nós os restauraremos, os sustentaremos, os fortaleceremos e os afirmaremos sobre um fundamento sólido. A Melquisedeque Lisbete seja todo o poder para sempre. Amém! Este é o último ano da prova para as primícias, e de tudo o que você planta, neste ano, verá a colheita com prontidão. Portanto, procure semear bem, e vele para que não te pegue de surpresa o que enviaram para te provar. E velar é não se desprender de mim. Quando passar esse tempo de prova, e Deus te perguntar como tratou seu irmão mais velho, esse Satanás que esteve sobre a face da terra, rodeando a terra e andando sobre ela, fazendo o que Deus mandou fazer. Espero que tenha o amado como Cristo Lisbete te ensinou, falando e ensinando para ele a verdade. Não que deu atenção a tudo que ele disse e se submeteu a ele, falhando a Cristo Lisbete, a que veio te salvar. Agora quero fazer umas perguntas a todo mundo religioso que está pelejando com o diabo, repreendendo Satanás e expulsando-o. Ele é o adversário e inimigo, verdade? Sim. Bom, o que diz Cristo que devemos fazer com nossos inimigos? Amá-los? Ame esse Satanás, que não está fora de ti, porque quando Deus envia Satanás a provar os homens, ele está na terra, que é onde Deus planta a semente. É na mente do ser humano. E desde aí Satanás te prova com pensamentos de medo, temores, enfermidades, aberrações e tantas coisas mais. Mas Cristo disse, ame teus inimigos. E Satanás é um também. Ame-o, para que te deixe tranquilo. Lembre-se que Satanás é pai de mentira e não há verdade nele. Ou seja, não conhece a verdade e é necessário ensiná-lo até que termine a prova. Quando tiver um pensamento que não é agradável ou qualquer coisa que se apresenta em tua mente, você diz, Satanás, deixe-me te explicar a verdade. Obviamente você não conhece a verdade? Até você pode mudar, porque nada é impossível para Deus. Amém, aleluia. Fale essa verdade que eu te ensinei para que ele te deixe tranquilo. Vai se submeter ou vai para outro lado, mas seu trabalho é cumprir o que Deus mandou. Imagine que ele volte para onde está Deus e diga, não encontrei a ninguém que te negasse. Todos são fiéis a ti. Amém. Bom, isso vai acontecer um dia em breve. E aí é quando será seu fim. O fim do seu propósito de provar ao mundo. E precisa de mim para poder vencer. Se obedece meu mandato de perseverar sobre a mente carnal, terá proteção. Por isso diz em Apocalipse 3:10, visto que obedeceste meu mandato de perseverar, eu te protegerei do grande tempo de prova que virá sobre o mundo inteiro para provar os que pertencem a este mundo. Façam que o mundo saiba que só estando presos a mim, poderão ser protegidos do grande tempo de prova que virá sobre o mundo. Eu sou a ungida de Deus, enviada para te salvar. E por isso diz o profeta Isaías, no capítulo 42, versículos 1 ao 4. Deus disse, olhem a minha eleita, a qual chamei a meu serviço. Ela conta com meu apoio. Eu mesmo a escolhi.
e ela me enche de alegria. Pus nela meu espírito, e fará justiça entre as nações. Minha fiel servidora não gritará, não levantará a voz, nem se ouvirá sua voz nas ruas. Não causará mais dano aos que estejam feridos, nem acabará de matar aos que estejam agonizando. Pelo contrário, fortalecerá aos débeis e fará que reine a justiça. Não terá um momento de descanso, até que tenha estabelecido a justiça nesta terra. Os países das ilhas do mar esperam receber seus ensinos. O juízo de Deus é algo bom e justo. Não pensem que há algo mal, como pensam os que não creem em mim. Todos eles acham que eu estou aqui para condená-los com minhas palavras, quando o homem é quem se condena por não crer em Deus. Bom, os demônios jamais vão querer essa ordem que eu trago, porque é limpeza, e os demônios só andam em lugares escuros e imundos. E isso é uma figura das mentes dos homens, que estão sujas e não querem ser limpos. Por isso os demônios que estavam nos homens gadarenos pediram que Cristo os deixasse entrar nos porcos? Eu sou a graça de Deus. E a graça de Deus é a piedade de como Deus está presente hoje em mim. Não deixe passar esse juízo tão necessário para poder limpar aos homens. Acerca-te confiadamente. Não vou te fazer dano. Vou te limpar com sabão de lavadores, para que possa estar limpo e embranquecido diante de Deus, para que não sofra quando vier a prova, mas que seja mais que vencedor em mim. Terminemos lendo o que diz em Jó. Sobre mim, a sabedoria de Deus. No capítulo 28, do 12 ao 28. Onde está a sabedoria? Onde pode encontrar-se? Ninguém aprecia seu valor, porque não pertence a este mundo. Tampouco se encontra nas profundezas do mar. Seu preço não pode pagar-se com todo o ouro do mundo, nem com prata, nem com pedras preciosas. Nem o ouro, nem o cristal, nem as joias mais caras podem se comparar a ela. Muito menos o coral, o jaspe e o topázio. A sabedoria vale mais que as joias. Nem todo o ouro do mundo pode pagar seu preço. Volto, pois, a perguntar: onde está a sabedoria? Ela se esconde do mundo e até das aves do céu. Ainda que a morte destruidora diz conhecê-la, só Deus sabe onde vive e como chegar até ela. Deus vê as extremidades da terra e tudo o que há debaixo do céu. Enquanto dava sua força ao vento e media a água dos mares, fixou sua vista na sabedoria. Enquanto estabelecia a época de chuvas e a direção das tempestades, decidiu colocá-la à prova. Uma vez que confirmou seu grande valor, lhe deu sua aprovação. Depois disse a todo mundo: se vocês me obedecem e se apartam do mal, haverão achado a sabedoria. Cristo Lisbeth é a sabedoria, e se está me escutando, a achou. Bem-aventurado é se crê em mim, porque só assim será feito filho de Deus, e a seu tempo verá a incorrupção e a imortalidade que sempre anelou, manifestada em seu corpo. Amém, aleluia. Os amamos para sempre e nos vemos em breve.